Bem-vindos a mais um episódio do podcast Pele em Cena. Eu, Carolina Nastri. Eu, Maria Camoiço. Estamos com uma convidada muito especial e eu já falo sobre ela. Mas primeiro, um recadinho. Gente, não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar, ativa o sininho para receber os próximos. Quando vocês compartilham, essas informações chegam para mais pessoas. E o assunto de hoje, ele tem que chegar para muitas pessoas, principalmente para as mulheres. A gente vai falar sobre câncer de mama. Então, compartilhem, enviem para as pessoas que vocês acham que precisam ouvir sobre o tema. E para isso, hoje a gente está com a minha querida, eu trabalhei com ela, a doutora Fernanda Dias, trabalhei com ela no hospital, no Instituto do Câncer, ela era residente lá. E por que eu chamei a Fernanda? Porque ela me encantava quando eu via ela atendendo os pacientes. Ela é uma fofa e eu tenho muito respeito por ela, pela forma com que ela lidava com os pacientes. Ela todo um amor, um carinho com aquelas pessoas. Ela é cirurgiã oncológica, né? Vamos lá. E ela, um carinho, assim, gigante que ela tinha pelos pacientes, a forma como ela abordava, ela deixava tudo leve naquele momento. E eu não tenho dúvidas que dentro do centro cirúrgico, onde eles vão com todo medo, ela trazia eles para ela deixava com que aquele momento fosse mais fácil, mesmo não sendo. Eu fico até emocionada porque, assim, oncologia é minha paixão, mas ao mesmo tempo que é a minha paixão, é muito difícil. A gente tem muitas histórias, os pacientes tocam a nossa vida, a gente segura na mão deles nos momentos mais difíceis, e eu via isso nela. Então, eu amava ver ela pelos corredores, e aí, quando eu pensei no tema, eu pensei, tem que ser ela. Porque o jeito dela, ela é rosa. Ela é toda linda, rosa. Ela é linda. E eu queria que fosse ela que trouxesse essas informações. E, então, vamos lá. Eu tô bem emocionada, porque eu acho que as pessoas precisam saber que dentro da oncologia, a gente tem amor e a gente tem quem segure a nossa mão. Eu sempre falava para os pacientes assim, hoje... você tá aqui e eu vou tirar um pouquinho desse peso dessa sua mochila. Deixa essa mochila que eu carrego. E eles entendiam aquilo, e aquilo fazia bem pra eles. Depois eles saíam a carregar a mochila pesada lá pra fora. Mas enquanto a gente tá trabalhando, e a gente como agente da saúde, a gente precisa ter essa noção de que a gente tem que tirar um pouco daquele peso naquele momento. Então é por isso que eu te chamei, Fernanda. Obrigada por você ter vindo, bem-vinda. A Maria vai falar um pouco, porque eu sempre deixo a parte mais bonita, só que hoje eu me emocionei. Bom, muito obrigada, doutora Fernanda. Você, de fato, é uma pessoa que brilha, uma pessoa iluminada, que tem muita noção da sua missão, né? Você veio com uma história muito bacana, que a gente vai com certeza se emocionar muito, mas assim, o aprendizado que a gente vai ter, porque vai além da medicina, né? Vai além da enfermagem, vai além do toque. Então, acho que Deus escolhe, né? Ou a gente pede para vir, às vezes, com missões específicas, e Ele confia na gente. Então, assim, obrigado pela sua trajetória, pelo seu tempo, né, de se disponibilizar e vir aqui estar conosco para um tema tão importante. Então, assim, a gente já, de antemão, a gente já está feliz por você estar aqui com a gente, tá bom? Seja bem-vinda para te apresentar. E se apresente, conte como você chegou na medicina, quem é você, de onde você veio, o que você come. Aí que eu como, sou mineira. Ai, mineira! Quantos queijos? Pão de queijo, doce de leite. Você nem trouxe doce de leite para nós? Ai, não vim de Minas, infelizmente. Mas vou mandar. Manda. Tudo bom? Bom, eu sou a Fernanda Dias, então. Eu sou mineira. A primeira pergunta, como que decidi virar isso, certo? Tá. Antes da medicina. Culpa da minha mãe. Antes da medicina, até. Você queria medicina antes? Eu queria, mas a minha mãe foi... Tem cara de Barbie. Então... A minha mãe é a decisão de tudo. Minha mãe, lindo. o sonho dela era ter um médico na família. Então, ela jogava isso aos 4 cantos lá em casa. E eu também amava, eu gostava, eu queria. E aí ela começou a me explicar o que era. Cuidar, que o médico cuida das pessoas. O médico cura as pessoas, porque o médico... E ela falava isso e eu comecei a me apaixonar. E aí, desde criança. E é engraçado que eu gostava de cuidar, mas eu gostava de cuidar
cirurgicamente. Eu abria as bonecas, eu queria saber o que tinha dentro das bonecas. Mas aí não tinha nada. Tinha plástico. Aí eu olhava assim, não tinha nada. Aí eu falava, mamãe, mas não tem nada. E aí, Tô decepcionada. e aí, enfim, e aí eu sempre quis isso. Abre o peixe, essas coisas assim já? Não, a peixe eu não me lembro de abrir. Eu brincava muito de boneca, de cuidar de boneca e de materiais de boneca. Aí se vinha primas em casa, então eu tinha que cuidar das primas. E aí fui crescendo assim. E eu gostava muito de estudar, então eu queria muito estudar. E a minha mãe falava, para ser médico você tinha que ser muito bom, você tinha que estudar muito. Então eu estudava. Ela fala que ela não teve problema nenhum, às vezes, como me acordar. Meu irmão, ele não gostava de ir pra escola, então eu dificuldade, ia ficar chamando. Aquela coisa de adolescente, criança, menino. E minha irmã, inteligentíssima, mas ela também tinha uma preguiça de levantar. Minha mãe falava que eu não tive problema nenhum. Ela só ouvia o meu barulhinho, meu despertador, eu levantava, eu me virava, eu fazia minhas coisas, ela só escutava e ficava atenta se realmente eu estava indo para a escola. Mas nunca tive problema. Sempre fui e queria. E queria medicina, desde sempre. Que lindo. E aí foi. Aí morava no interior, eu sou de Congonhas, do campo, cidade Aleijadinho. Aquela cidadezinha pequitita, cheia de aconchegante. E aí sempre quis medicina. Fiz a minha escola lá, né? E fui para Belo Horizonte para prestar prova, né? De fazer cursinho e prestar prova para medicina. Passei em Juiz de Fora. Aí tem um lado X, né? De fora. X de fora, meio Minas, meio Rio. Fiz faculdade lá, em Juiz de Fora. Mas você passou no primeiro vestibular? Não. Eu fui para fazer cursinho em Belo Horizonte, aí fiz o cursinho. Que é um vestibular bem difícil, né? É bem complicado lá. E também a infraestrutura, pelo menos na minha época lá em Congonhas, não era assim, né? A gente estudava. Quando eu lembro que eu cheguei em Belo Horizonte, falei, Jesus amado, eu estudei tudo mesmo. Hoje ainda tá faltando coisa ainda para estudar. E aí, eu lembro na época do cursinho, que todo mundo ia pra carnaval, não sei o quê. Eu ficava lá, sozinha, lá no apartamento, estudando. Naquela época não tinha celular. Aí você ia não, você descia, eu tinha um orelhão, aí ia lá, ligava pra minha mãe, chorava, mãe, tô com saudade, não sei o quê. Aí ela, vai dar certo e tal. E fiquei, estudei, aí passei, fui morar em Juiz de Fora. Fiz 6 anos lá e eu sempre quis cirurgia. Eu queria cirurgia, era aquilo que eu queria. Queria abrir gente, né? Queria. Ainda não sabia que era onco que eu queria. Eu sabia que eu queria cirurgia. Isso desde o primeiro dia. Aí fiz faculdade, perrengues e tudo mais, mas beleza. Quando eu fui pra fazer que eu falei, não, cirurgia, medicina é São Paulo. Tem que ir para São Paulo, porque lá eu vou aprender muito, eu vou saber muito, eu tenho que ir para São Paulo. E aí eu vim para São Paulo, acho que foi em maio de 2009. E falei assim, agora eu vou trabalhar, vou juntar um dinheiro, vou tentar me estabelecer aqui em São Paulo e vou fazer a prova de residência para passar em cirurgia. Nesse meio tempo, eu trabalhei muito, né? Nesse meio tempo, na época de prestar a prova, eu descobri que eu tinha câncer. Nossa. E aí, eu tive uma dor abdominal. Eu tava na época eu trabalhava num posto de saúde daqui de São Paulo. E uma dor, e eu comecei a me medicar e nada de resolver. E você nem imaginava. Nem parou pra pensar, né? Não. Eu falei assim, nossa, eu vou lá, vai eu pro hospital, atrapalhar o povo lá, tem tanta gente passando mal, eu vou lá por causa de uma dor de barriga, meu Deus, mas não tá melhorando, tem que ir. Aí fui. Cheguei lá e eu fui num dos hospitais que, sabe, são vários... ambulatórios, assim? Eles falam... É como se fosse várias salinhas, né, que ficam os pacientes e tem aquele corredorzinho assim, lá no pronto-socorro. E aí fui fazer pedir ultrassom e tal. Aí no ultrassom transvaginal viu que eu tinha uma massa em fosfolíaca esquerda. Só que aí veio o médico para me falar, olha, você tem uma massa em fosfolíaca esquerda, provável um tumor, a gente vai te internar para poder fazer. Aí eu falei assim, não, moça, não tá entendendo. Esse não sou eu, não. Você tá confundindo. Esse paciente seu aí é o outro, deve ser o outro desses aqui pro lado. Eu não, monte de gente, diarreia, jeca. Não tem diarreia. Veio cair justo em mim com um monte de paciente aí. Não sou eu, não. Tal, ele,
não, é você. Eu falei assim, não, você não tá entendendo. Eu só vim aqui porque eu tô com dor na barriga, mas é só isso. E aí, engraçado, que depois caiu a ficha, né? E aí veio o cirurgião. Não, porque não sei o que, a gente, realmente você tá fazendo um quadro de intuscepção intestinal. Não. Eu falei, poxa, mas intuscepção intestinal é de criança. Eu sou adulta. Não é. Não, você tá e tal. E aí é por isso que você tá sentindo a dor. A gente vai precisar te operar. Eu vi pra Eles falam assim, nossa, mas tudo tão rápido assim, calma aí. eu falei assim, não trabalhando. opera sem minha mãe. Mas não opera sem minha mãe de jeito nenhum. Aí ele olhou assim, não sei o que e tal. Eu falei, não, tô ótima, você não tá entendendo, tô ótima. Ele, não. Aí fez lá estadiamento, tomografias e tal, e tinha, entre aspas, regredido. Aí ele falou, eu falei assim, não, moça, agora é sério, eu não opero sem minha mãe, não. Minha mãe tem que vir. Você tinha quantos anos, Fernanda? Mais ou menos, assim. Eu acho que eu tava com 20 e pouco. 28 pra 29, uma coisa assim. Foi em 2009, né? Aí, beleza. Aí liguei pra minha mãe e falei, mãe, aí eu só tinha que ter o jeito de falar também. Porque minha família é toda complicada com câncer. Sim, imagina. E por Aí, telefone. Qualquer família, né? Toda família, né? Nossa, mas minha mãe até hoje não fala a palavra câncer. Não sai da boca dela. E eu sou cirurgião oncológico. E ela não fala. Minha filha é cirurgia de negócio que não pode dizer ser o nome. É exatamente o que ela fala. E aí eu fui, aí conversei com ele, aí melhorei. Ele falou assim, olha, então faz o seguinte, você vai pra casa, quando sua mãe chegar, você volta, porque a gente vai ter que fazer uma videodiagnóstica pra fazer e tal. E aí, se sentir dor nesse meio tempo, você volta antes. Minha mãe ia vir de domingo pra segunda, ia chegar a segunda. Sua mãe veio voando, assim, né? Literalmente, deve ter vindo do jeito que ela tava. Aí eu comecei a sentir dor, fiquei caladinha e tal. A minha mãe chegou, peguei minha mãe e foi pro hospital. Eu chegou no hospital, tal, internou, tal, fez a vídeo lá. Aí na vídeo ele viu que não tinha lesão de alça, né, de delgado, tava tudo bem, mas que tinha um tumor e aí biopsiou, tomou. Aí veio um linfoma, primeiro eles falaram que eram grandes células B, que é um subtipo de linfoma. E aí eu fiquei perdida, assim, falei, meu chão. E aí o médico veio contar isso pra gente. E ele começou a falar, tal, esses termos, e a minha mãe olhando pra mim, olhando pro médico, olhando esperando você falar alguma coisa, né? E eu segurando contra de chorar, que eu sabia, falei, putz, agora veio, né? E aí a minha mãe olhando, e eu fiquei travada. Aí a minha mãe virou, doutor, senhor, me desculpa. Nossa, eu vou chorar. Não, tranquilo. Você me desculpa, mas por acaso você tá falando que a minha filha tem essa doença que não pode falar o nome? Ela já nem queria. Nossa, mas aí eu comecei a chorar, e aí eu chorando, e ela virou assim, então é isso, e começou a chorar, e todo mundo chorando, e aquela coisa toda, e aí eu falei assim, não, respira fundo, olhei pra minha mãe, e aí a gente falou, bom, vamos lutar. Né? Não tem o que fazer. Porque até então ela não tava nem conseguindo entender que ela não tava. Não tava, eu já tinha entendido, mas eu tinha. Como que eu vou passar isso pra minha mãe, né? Minha mãe e meu pai é minha vida. Sim. Meu pai, infelizmente, tá no céu, mas como que eu ia passar isso, né? E aí, enfim, a gente foi, internou e tal, aí eu ia ter que começar a fazer químio. E o meu professor da faculdade lá de Juiz de Fora, ele era patologista, e eu fui monitor de patologia, dava aula da minha doença. E aí, eu liguei pra ele, e ele é japonês, ele falou, sabe assim, ó, lâmina bloco a seca amargo. Eu falei, tá. Então pego a lâmina, o bloco e levei pra lá. Aí viu que não era glândula de células B, era um Burkitt, que é muito mais agressivo. E que aí eu fui começar a trazer, internar, estadiamento, enfim. Eu comecei a fazer uma quimioterapia lá no AC, só que eles me ligaram e falaram, a revisão de lâmina não é isso daí, a gente não pode tratar você dessa forma, que era um ciclo de R-CHOP a cada 21 dias. Eles mudaram e aí passaram para fazer o Codox, que é 16 dias de químio direto, 24 de methotrexate e depois recupera a medula e depois faz mais 3 ciclos. E aí foi o começo de tudo. Primeiro mês, tive alucinação auditiva, escutava os andares lá na frente, a alergia, tudo que você puder imaginar. E foi pesada a sua químio? Foi pesado. Pesadaça, crime intratecal, muita dor, muito mal-estar, muito vômito. Tudo que tinha direito. Tudo que seus pacientes passam, você passou.
Aí eu falo, hoje em dia eu falo com os meus pacientes, eu falo, ó, é isso, vai acontecer isso, mas olha, na boa, você consegue, porque Eu passei por consegui. isso, Deus. Tô aqui, ó, linda, loura, Linda e loira, entendeu? eu tava linda e loira. E então, É. vai que vai dar certo. E aí a gente passou, foram 3 meses bem pesados. E aí, nesse tempo, você parou de trabalhar? Parei de Parou de trabalhar, trabalhar? porque aí é 100%, Ah, né? Imagina ainda. E aí a família Tudo toda começou a ficou louca, meu pai raspou a cabeça, todo mundo, minha mãe queria raspar a cabeça. Eu falei, não raspa não, pelo amor de Deus. Meu cabelo vai crescer. E você perdeu o cabelo também? Perdi, e no dia 24 de dezembro, Nossa. meu aniversário. Nossa, foi o dia que você perdeu o cabelo? Foi o dia que eu tive que... Ai, Fernanda. foi assim, foi um desespero, porque aí eu raspei, meu irmão raspou, meu pai raspou, aí minha mãe queria raspar, eu falei, não, para por aqui, tá muito bom, eu sei que vocês me amam. Não precisa disso. Não precisa, mãe. E aí, mas foi. Engraçado que nesse Natal, meu pai veio. E meu pai sempre foi... o amor de tudo, mas ele era aqueles homens antigos, né? E ele veio e começou a chorar. E eu achava que ele tava chorando por causa de mim, né? É. Porque eu falei, nossa, filha dele e tal. Mas na verdade minha avó tinha falecido e eles nem me contaram. Não. Ai, A mãe poxa. dele. E aí juntou a mãe dele falecendo, eu, e Nossa, aí ele momento. chorava, eu abraçava meu pai, aí, enfim. E aí eu peguei com Deus, peguei com minha Nossa Senhora, minha vida, o que eu queria, que eu lutei, e comecei a fazer e encarei. Mas não foi fácil, né? Ah, com certeza. Nunca deve ser fácil. Nossa, é uma sensação de desespero, medo, dor, angústia, é tudo junto. Você fala assim, ai, mas será que vai acontecer? Será que eu vou morrer? Será que, poxa, mas o que eu fiz? Que Aí tem aquela, por que eu fiz? O que tá acontecendo isso comigo? E eu falo isso hoje com os meus pacientes, olha, você não fez nada. Uhum. Você não vai entender agora, É. mas depois você vai entender. Eu só te garanto isso, que agora você vai lutar, você vai subir a escada. Eu falo, gente, só tem uma coisa que você pode fazer. Tem degraus para subir, você nunca vai olhar para trás. Você vai cair um degrau para trás? Vai, mas contanto que você suba 3 e caia 1, tá ótimo, porque ou caia 2 e fica 1, no máximo de empate, mas você não cai para trás. E foca aqui na sua cura. Confie em Deus, porque a única coisa que vai te salvar não sou eu, não é outro médico. Pode passar quem vocês quiserem. Não é. Não é sobre isso, né? Não é sobre isso. Não é. Não adianta. Se um médico vai pra você, você não tem cura, você vai morrer. Você ignora essa pessoa, porque essa pessoa não sabe o que ela tá falando. Porque quem tá sabendo tudo na nossa vida é Deus. É Ele que sabe. Ele que sabe se você vai viver, se você não vai morrer, que horas. Ele que sabe. Então, se ele achar que você vai ser curada, meu bem, você vai. Você pode ter o câncer mais espalhado do mundo, mas se ele falar vai, vai. E a sua fé vai te defender. É porque eu acho que quando você fala a palavra câncer, você determina naquele momento pra pessoa que você vai morrer. Não tem... naquele momento, acho que você só entende assim, vou morrer. Câncer não tem cura. Sim. Mas dentro da oncologia, você vê muitos casos de que é uma coisa mesmo de milagre. Você fala assim, poxa, o meu tio teve um câncer de bexiga. Eu não sei como meu tio tá vivo, assim, 15 anos depois de um câncer invasivo. Ele tirou a bexiga, tudo, fez todo o tratamento. E toda vez que eu ia que ele ia pra Uro, e ele tratava lá no IAVC, os urologistas falavam assim, seu tio tá vivo? Eu falava assim, tá. Ele, como assim? Eu falei, eu não sei te dizer, mas ele está lá. Mas ele tem muita fé. Ele tem muita fé. Eu falo que assim, o homem de fé acreditou muito, desde o começo, é isso. Então, eu acho que se fosse a hora dele, ele teria ido. Mas ele precisou passar por todo aquilo, porque ele tinha que passar por aquilo. E uma coisa que também pra evolução dele, aqui, sei lá. Você saiu lá de Minas, né? Lá de Congonhas. E você veio para São Paulo. Então, na hora que teve a sua situação, né, desse momento, você estava no melhor lugar. Sim. Né? Inclusive, você foi para um hospital referência. Sim. Né? Que, assim, é o melhor do Brasil, né? Do Brasil, assim. Então, assim, você já foi... Deus já cuidou de você desde então, né? Ele já te trouxe, né? Sim. E você acaba escolhendo uma profissão, uma especialização. E você hoje está desse lado, né? Olhando pra sua cara, ninguém imagina que você passou, né? Nunca. E você consegue hoje trazer isso para as pessoas, né? Que te buscam, que te procuram. Então, exatamente. Que lindo. Eu sei que depois disso não foi fácil, mas aí a gente lutei, consegui, aí falei, agora eu vou fazer cirurgia.
Aí fiz cirurgia, fiz no Tatuapé, que é municipal, minha casa, tô lá até hoje. Saí de lá agora, né, de manhã. E Isso é imenso, né? é um hospital imenso. E ali a gente tenta ajudar da menor maneira que a gente tem, né? Eu tô nos dois mundos, né? O mundo SUS e o mundo particular. E isso, para equilibrar, é difícil, porque você tem muita coisa para oferecer. E às vezes choque, né? É um choque muito grande. E o paciente chega para você diferente, né? O paciente do SUS, ele chega, infelizmente, avançado, sabe? Ele chega depois. Às vezes a gente consegue ter mais prevenção num outro âmbito. E aí é um choque. Aí depois fui pro IAVC, te conheci, eu chamava a Carol de enfermeira anjo, até hoje tá no meu celular. A Carol Anjo. Ela me mostrou outro dia. Que linda. O Carol Ela Anjo, já porque toda vez que eu precisava de um paciente, aí eu perdia naquela coisa, eu falava, ai meu Deus, como eu vou fazer pra ajudar esse paciente? Ai, a Carol Anjo, a Carol Anjo. E aí eu atrás. E aí eu ficava mesmo, eu perturbava todo mundo pra poder ajudar os pacientes. Que bacana. Ela abraçava mesmo. E assim, quando eu via, no começo eu não sabia a história dela. Foi muito depois que eu soube da história, acho que você me falou, mas assim, já tinha essa empatia, mesmo sem saber que ela tinha passado por isso. Eu achava ela fantástica. E, bom, tá bom. É verdade. Muitas emoções. Não, mas muito obrigada, tá? Por você se despir, né? Abrir esse momento seu tão difícil, mas todo mundo passa por coisas difíceis, né? Não é privilégio. Eu falo, se fosse privilégio, a gente se unia, todo mundo ajudava. Tá todo mundo ralado. Literalmente, estamos todos. Todo mundo correndo atrás de lutas. E quando a gente resolve uma situação de saúde, vem financeira, resolve financeira, vem emocional. É um aprendizado imenso que a gente tem. Mas assim, quando as pessoas procuram médico, tal, pensam que o médico tá ali de boa, né? Com a vida ganha, tudo sob controle, linda, loira, rica. E às vezes ele tá sofrendo naquele dia. Porque no momento, né? Com certeza. E com o rosto, com um sorriso aqui, te dando um abraço, né? Então já valeu tudo que a gente fez até aqui pra você estar aqui hoje com a gente. Já foi maravilhoso. Agora vamos trabalhar. Aí o câncer de mama. Quando você começou lá, você passou por na cirurgia oncológica, você passou por todas as especialidades, né? Sim. Barriga, sei lá, mama. Que era residente, né? Era residente. E aí você foi pra mama e, vamos dizer assim, barriga, né? Intestino, tudo isso. Aí você tem essas duas especialidades mais sólidas. O que eu gosto muito é oncogineco e mama, que eu faço, e trato gastrointestinal. Assim, eu faço uro, gosto, até ajudo se me chamarem, mas eu foquei mais nessa parte. Eu fiz uma pós-graduação de oncogineco, né? E cirurgia robótica no trato gastrointestinal. Que legal. Então, eu gosto dessas áreas. Mama também sempre aparece, então eu acabo... Até operei, tem 15 dias, a gente fez uma adenomastéria de uma paciente que ela é portadora do BRCA2, né? Então eu propus para ela fazer o foré, robótica e a adenomastéria lateral. Agora, vamos traduzir tudo isso? Opa! Não, mas... O foré BR2, ninguém entendeu nada. É que o câncer de mama... Bom, vou começar dos zero, né? Então, o que é o câncer de mama? O que é? Câncer de mama são células, nossas células, nosso corpo é perfeito, é Deus, sempre foi Deus. É uma máquina perfeita. É uma máquina perfeita. Então, vem aquela célula, apesar de, é uma máquina perfeita. Então, a célula ela é programada para crescer, fazer a função dela, todas as células do nosso corpo, e aí ela vai morrer, que a gente chama de apoptose, mas ela vai morrer para criar outras células novas e isso vai, esse ciclo. Quando há uma alteração nessa programação no DNA, ou por algum motivo externo, sei lá, radiação, cigarro, o que seja, essa programação ela é interrompida e a célula não morre. Ela fica ali, e ela fica criando, ela vai produzindo, e ela vai fazendo tumor. O tumor, isso em qualquer parte do corpo, mas vamos falando da mama. Então ela cria aquele tumor e aquele tumor vai crescendo e vai formando um nódulo e ela tem a capacidade de mandar metástase, seja pelo sangue, seja pelos linfonodos, seja ou localmente ali, ela pode fazer. Nada mais é do que uma alteração, tá? Ela vai mandando essas células alteradas para outras partes do corpo, outras partes do corpo. No caso da mama,
vai para axila, na grande maioria das vezes, e depois pode ir para outros órgãos, cérebro, osso, enfim, e aí dependendo do que for. Quanto mais precoce você faz o diagnóstico, melhor é o estadiamento, que é uma classificação que a gente faz, e maior chance você tem de cura. Sim. Tem cânceres que tem como a gente fazer rastreamento. A mama é uma delas. Que ótimo. Só que depende, obviamente, de você fazer todos os protocolos, os exames, o check-up todo que a gente fala. E por isso criar esse Outubro Rosa, né? Eu acho que a coisa mais maravilhosa do mundo foi ele ter pegado e falado, outubro vai virar rosa, vamos cuidar das mulheres. Isso eu acho genial, porque você... É muita mídia em cima disso e as pessoas começam, eu vou fazer meu check-up, vou aproveitar que eu vou cuidar da mama, já vou fazer a parte ginecológica, a parte e já vai. E aí você vai parte para esse lado, né? Se você pega o câncer numa fase avançada, não tem como ter cura, não existe isso. É o que eu falo, Deus sabe. Mas a chance ela diminui. Né? Então, se você consegue fazer um rastreamento e descobrir isso precoce, é muito melhor. Sim. Às vezes você consegue achar ele in situ, antes mesmo dele virar invasivo. O situ é o quê? Ele tem vários subtipos, né? Então, você pode ser in situ, que é uma lesão bem inicial, bem precoce, onde você não tem espalhado para lugar. Ela tá só naquele lugarzinho. Isso. E tem o invasivo. E aí o invasivo tem subtipos. Tem ductal, lobular, que dá no local ali na mama. Tem o ducto da mama, os lóbulos e tudo mais. E aí tem as classificações. Médico gosta de colocar nome em tudo, né? E aí, para definir, e aí ele define aquele monte de tipo, que na verdade o ser humano ele não é igual, né? Então, o tipo A da pessoa não é o tipo B da outra, e aí como que eu vou tratar melhor? Porque eu não posso tratar o A ou o B da mesma forma. Porque a gente vê que nos trabalhos você vê que não tem como fazer isso. Então, a gente subdivide para ver o que ele responde melhor. Aí, então, classificação, por exemplo, hoje em dia se fala muito, né, os pacientes escutam muito isso, meu câncer é um luminal A, é um luminal B, é um triplo negativo, é um HER2, e aí que é o subtipo do subtipo, e aí você direciona. Alguns são mais agressivos, alguns são menos agressivos, alguns respondem a hormônio, alguns não respondem a hormônio, alguns terapia HER2, que é um tipo de terapia diferente, alguns é quimioterapia, e aí cada um deles você consegue tratar dentro daquele estágio que você pegou, seja no início, meio, avançado ou até no estágio mais avançado. Que aí, então, mas você percebe que hoje, por exemplo, as pacientes que chegam para você, é o que você estava falando do SUS e do particular. As que chegam no particular, elas descobrem muito inicial. Então, as chances de cura são maiores, porque elas conseguem pegar lá no comecinho, então, cirurgia ou quimio e tal. No SUS, elas acabam chegando mais tardiamente, e você acha que é por conta dessa questão da prevenção, delas não terem ido fazer o exame adequadamente no momento certo? Eu acho que é uma mistura de tudo, não só pela não ter acesso, e infelizmente o nosso Brasil é 1000 Brasis, 1000 dentro de um só. Aqui em São Paulo a infraestrutura é muito até assim, não vou falar adequada também não, mas ela é melhor do que outros lugares. Mas dentro de São Paulo ainda tem lugares que são piores, que são melhores. Exatamente. Então assim, tem muito disso, a pessoa ter o acesso àquilo, ao exame, ter o acesso ao médico do posto que vai solicitar aquele exame, ter acesso, e a pessoal mais antigo, principalmente, ele tem medo, né? É o que eu tava falando, a minha mãe... Não fala o nome. Ela não fala até hoje o nome. Aquela doença que a gente não pode falar o nome, que não se fala o nome. E aí, tirando um adendo aqui só para contar, na minha família, eles não contavam. A minha avó ficou sabendo assim muito depois. As minhas tias ficaram muito restrito, eles tinham medo de falar a palavra câncer. Quando você teve, eles não falaram pra família? Não, eram poucas pessoas da família que sabiam. E a minha avó que a mãe da minha mãe descobriu porque a minha prima, a gente era muito unida, viajou do nada para São Paulo. Achou uma coisa estranha. Como que a Daniele, que é minha prima, foi para São Paulo, e a minha filha foi para São Paulo, que negócio que vocês estão me escondendo? E eles não poderiam falar entre eles.
E é uma coisa que hoje eu tento falar, gente, não faz isso. Mas é um combinado da família. É o medo funciona da assim, família. Mas a minha família também era assim, aquela Funciona doença, assim, e né? batia na boca. É. Parece que, e a minha mãe ainda, não aponta, não aponta. Tipo, um câncer de mama e você põe a mão assim, não aponta. Parece que se você falar assim, o câncer de mama e pôr a mão, você vai ter o câncer de mama. Ele vai pegar no ar e o negócio vai vir. A minha bisavó assim, escondeu muitos anos o câncer de mama dela, e quando descobriu já estava avançado, porque ela não podia falar que ela tava com um negócio estranho na mama, e aí toda vez que ela falava era isso. E eles têm esse medo, mas isso é, eu lembro que real. Isso aconteceu, eu tive uma outra tia que teve câncer de vesícula e tudo mais, e uma prima com câncer de mama também. E a dificuldade de se passar, o medo de falar essa palavra era muito grande. Isso não foi só na minha família, em todas as famílias. Eles têm medo e as pessoas têm medo. Aí juntam não ter acesso, tenho que trabalhar para me sustentar, porque a vida não é fácil, senão eu não consigo cuidar dos meus filhos, da minha família, e aí eu não tenho tempo para mim, e eu deixo de chegar lá. Então, é bem complicado, e aí esse eu acho que é o atraso. Né? E o acesso, às vezes eu moro tão longe, é difícil, eu nem sei que existe. E às vezes eu tenho um nódulo, eu tenho um machucado, eu tenho uma lesão, eu tenho um tumor na minha mama, que tá visto, mas a pessoa tem medo. Nega, né? A pessoa ela se nega. Até ela aceitar, né? Ela elaborar, isso passa muito tempo, né? Passa muito tempo. E aí, o que eu percebo? Eu recebi até, foi ontem, um WhatsApp de uma enfermeira que trabalhou comigo lá, e ela falou assim, eu tô com uma cunhada e você consegue me ajudar? E ela tá com câncer de mama e não sei o quê. Aí já tá avançado, a história, ela se repete. Nos jovens, nos antigos. Nos antigos, e agora, estamos no século XXI, e tem informação? Tem informação, mas mesmo assim, não chega. Teve uma época que eu trabalhei no posto, eu lembro que eu pedi várias colonoscopias, nada a ver, né, com mama, mas eu nunca vi nenhum resultado que eu tinha pedido. Voltar para você? Nunca. Porque não chegava, a fila é imensa. Tem isso também. A fila é imensa. Para conseguir uma consulta no posto, às vezes eles demoram muito para ter. E aí, no dia que eles conseguem, porque também não é o dia que eu quero agendar, tá? É o dia que eles agendam. Aí eu tô trabalhando, tô fazendo alguma coisa importante, tô cuidando, meu filho tá doente. Se tiver vivo até lá, né? Não, e outra, às vezes fez o exame, quando chega, tem que repetir, porque você demorou para chegar, já não é mais aquele. Exatamente. Mas duas coisas importantes aqui que você está falando. Então, assim, tem a parte hereditária também da família, né? Que a gente sabe que o câncer também tem essa parte, mas não é só hereditário, né? De mama, especificamente. Né? De mama, por exemplo. A gente fala, câncer hereditário, é em torno de 10%, 5 a 10%. Só? Ai, não sabia que era tão pouco. A maioria do câncer, ele é adquirido. Ele é adquirido. De mama, no geral, Por exemplo, BRCA2, BRCA1, TP53, esses daí, eles correspondem a 5 a 10% que é o hereditário mesmo. Os outros, a maioria é adquirido. Adquirido com o quê? Hábito de vida, sedentarismo, tabagismo, álcool. Obesidade. Que todo mundo acha que álcool, tabagismo, talvez vai atingir pulmão, vai atingir outras áreas e nunca vai pensar na mama. Não, ele é o vilão de tudo. Ele é o vilão disponível. Eu não consigo entender, uma coisa faz mal e todo mundo tá ali. Exatamente. Isso é assim, e você for olhar, são... mas o que mais que pode causar? Aí tem outros fatores, hormônio, né? Tem... o tipo de alimento que você come, você não sabe. Hoje em dia nós estamos falando aí até de intoxicação em bebidas. Exatamente. E aí, o que colocam nas comidas que a gente tem? Então, eu fui criada em roça, a gente quase pegava do pé, né? Mas... Sem aquele monte de agrotóxico, que é outra coisa. Que é outra coisa que leva. Então, qual que é o maior fator de risco de câncer de mama? Idade. Acima de 50 anos, é o que tem mesmo. Mas não é só a idade. Você junta a idade com o ambiente que você viveu e aí você pode desenvolver aquela doença. Mas hoje a gente percebe que tem muitos jovens, muitas mulheres jovens com câncer de mama, o que não tinha talvez alguns anos atrás. Isso é verdade? Olha, eu falo que eu tenho uma amostra viciada, né? Eu falo, por quê? Porque
eu recebo isso, né? Então, o que chega para mim é o paciente, a maioria das vezes, ou com nódulo, ou com câncer já, e assim. Mas o que a gente percebe, sim, aumentou, sim, mas ainda está entre 5% e 10%, é que agora está sendo publicado. Tá aparecendo, né? Isso é bom, né? Agora aparece. As campanhas favorecem As isso, campanhas favorecem. E as pessoas estão procurando mais cedo. Uhum. As pessoas fazem o autoexame da mama, né? Existe isso. Ainda mais em outubro, que é uma época que eles focam muito em marketing. Isso é bom. E as pessoas vão lá e desmistifica também, né? Até eles... igual eu falo, eu tenho um blog, né? E aí eu coloco... Você tem um blog? Eu tenho. E eu coloco sobre algumas doenças. Câncer de mama, câncer de útero, até a Carol, lembra? A Caroline, do Centro Cirúrgico. A Sartori, ela escreveu pra mim lá também e tal. Tem minha física que também ajuda. Então, assim, eu vou colocando vários tipos de informações e sobre todos os tipos, né? E aí eu coloco lá e eu falo sobre o câncer de mama também. E é tão interessante que você tenta passar e você tenta mostrar para as pessoas e tentar divulgar isso para chegar a informação. Porque o problema é a informação chegar. E hoje a gente consegue fazer isso mais, né? A gente consegue. Hoje a internet, que é uma ferramenta, ao mesmo tempo que não é muito boa às vezes, ela é fantástica, né? Porque ela chega. Ela chega em lugares que você não imagina. Não imagina. E a ideia é essa. E eu acho que é por isso que tá chegando mais. Porque as pessoas estão tendo mais acesso. Sim. É porque nas campanhas de outubro sempre tem algum lugar fazendo mamografia, um container que para na cidadezinha, no município, em qualquer lugar e tá lá. E eu percebo que funciona muito bem. Assim, não é uma coisa ruim, tá lá disponível, a pessoa chega, ela não precisa marcar, ela só precisa chegar e fazer. Imagina de uma geração que não podia falar o nome. Uma geração que movimenta, né? Que incentiva as pessoas a fazerem. Então, é uma evolução. Estamos evoluindo, né? Apesar de tudo, estamos evoluindo, né? Um pouco devagar às vezes, mas em alguns casos até que bom. E eu acho que tá chegando essas pacientes mais jovens também, porque tá tendo essa questão de mais acesso. Elas estão... Poxa, eu tô palpando. O que é isso? Eu tive acho que uma semana, 2 semanas, uma paciente foi... de 35, 38 no máximo, e apareceu com nódulo, fez ultrassom, foi no check-up da ginecologia, a gineco já pediu lá ultrassom de mama, aí viu um B4 no ultrassom, já pediu a biópsia, já me encaminhou. Então, assim, a coisa tá sendo mais rápida. Mas aí tem os dois lados, o paciente convênio, onde ele faz o seu check-up anual, ele dá um jeito ali, porque ele agenda a data que ele pode. Eu tô de férias, então eu vou lá tal dia, no sábado, vou fazer. E aí tem o paciente do SUS que contrapõe. E a gente fica tentando empurrar os dois, né? Aí quando eu tô lá no meu SUS, com os meus residentes, e aí chega um paciente, e aí eu vejo alguma coisa diferente, eu falo, não, opa, vamos lá, vamos fazer o estadiamento, já vamos adiantar o lado, vamos biopsiar. Doutora... vai pro posto para começar? Não consigo, porque eu sei que ali pode perder muito tempo, e o estadiamento no início vira 2, 3, 4, ou já tá um estadiamento mais avançado, aí já perde a oportunidade de conseguir algum tratamento. E aí a gente faz, e eu fico no pé dos meus residentes. Eu sou meio chatinha com os residentes. Mas eles me amam, eu juro que eles me amam. Mas eu acho que é isso também, o olhar de quem tá cuidando, né? Vamos agilizar, porque às vezes a gente... Não é fácil, não é sempre que você vai conseguir resolver o problema do paciente, mas às vezes você consegue. Sim. Então tem que ter esse olhar. E às vezes você pode até não, você acha que você não fez muito, mas às vezes é aquilo ali, detalhinho, biópsiazinha rápida que você fez ali, que vai resolver. Que vai resolver a vida dele, porque vai conseguir chegar num lugar. E aí vai arrumar uma Carol Anjo lá, vai arrumar uma Fernanda, sempre tem, uma Marcelinha, que eu amo de paixão, que ainda tá lá no cuidados paliativos de AVC, ela. Marcela. E aí ela vai lá e, sabe? E abraça. E aí aquilo ali pode mudar uma vida. Eu falo que se a gente conseguir mudar uma vida, é um mundo, gente, é um mundo. É um mundo, verdade. Não é uma vida, é um mundo daquela pessoa. É o mundo de alguém, é o mundo da pessoa. Que vai mudar um monte de mundo. É isso. As minhas pacientes, eu viro pra elas e falo assim, não sei o que, a primeira consulta,
aquela consulta demorada mesmo. Sim. E a minha consulta não tem hora, é muitas horas Ainda a mesmo. primeira, né? Que você A vai primeira. contar tudo pra ela. Exatamente. E aí ela tá com mil dúvidas, ela não sabe o rumo, ela não sabe o que ela vai passar. Então é toda aquela consulta de cuidado. E aí eu falo, olha, vai ser difícil, mas você vai conseguir, porque se eu conseguir, você pode conseguir. E vamos juntas, e a gente tá junto. Se você não me deixar te largar, eu não te largo. E vamos, e aí a gente vai mudar o mundo. E aí chega a família, e a família tá junto, e a família tá... Aí você muda essa pessoa, a família inteira. Essa família vai ajudar outras pessoas. E uma coisa que eu falo com a minha paciente, eu falo assim, olha, hoje você tá vivendo isso. Você não vai entender o que Deus quer com você. Mas eu te garanto, se você fizer... foi a minha vivência. Se você fizer desse jeito, se você lutar, se você correr atrás, se você confiar em Deus, lá na frente você vai entender. E é bem provável que você vai ajudar mais 1 milhão de pessoas. Quantas mulheres hoje que aparecem na internet, né? Eu tenho um Instagram que é sobre as paliativas, né? E aí tem muitas mulheres que elas, infelizmente, perderam a luta contra o câncer, mas elas mostram de forma tão leve que elas estão ajudando outras mulheres a enfrentarem isso. E elas mostram, tem até uma que é Anaí, acho que é a Anaí. E ela escreveu livro, e a história dela é muito bonita, então ela levou isso tudo para outras mulheres. E aí tem outras mulheres agradecendo pela forma como ela levou. E isso é importante, que você falou assim, hoje você não sabe, mas amanhã... amanhã talvez o seu olhar de, olha, eu coloquei a mão, eu senti um nódulo, a amiga tá falando, nossa, que estranho, acabei de passar a mão aqui. E talvez essa informação vai ser o que vai salvar aquela sua amiga, aquela sua, né? Com certeza. Nada vai mudar outro mundo. Vai mudar outro mundo. É mais um mundo a ser mudado. E essa colocação também, que a gente fala bastante aqui, é o simples, né? As pessoas, a gente complica muito. Então, a alimentação, hidratação, o basiquinho, né? As coisas que vêm da terra, que vêm de Deus, né? A minha filha pequena fala assim, tudo que tem água é de Deus, que as frutas, ela fez essa analogia, as frutas, tudo que ela vai comer, você vai no McDonald's, uma batatinha, uma coisa assim, não tem água, ela fala assim, não é de Deus, ela fala isso, ela me ensinou isso, a Clarinha, né? Então é bem isso, tudo que você pega da planta, né? Então assim, tudo que é o menos é mais, então a gente meio que complicou muito a vida e faz muita besteira e isso reflete no nosso corpo. Mas acho que hoje a gente tá falando sobre isso, porque antigamente ninguém falava. Eu lembro assim, quando eu era pequenininha, tava tudo bem, comer uma salsicha, tava tudo bem, tomar refrigerante. Hoje eu não quero dar pro meu filho. Hoje a gente já sabe que essas coisas, então, hoje a gente tá melhorando esses padrões, né? Ainda tem muito que melhorar, né? Porque tem muita porcaria por aí. Mas, então assim, pensando no câncer de mama, e falando em outubro, então as mulheres têm que procurar fazer o exame, o autoexame, por exemplo, eu tenho muitos nódulos, a minha mamãe tem muitos nódulos. Você? Tenho. Mas são nódulos que eu tenho mesmo, não são nada específicos. E para eu fazer a palpação, eu nunca sei o que tá alterado ou não. É muito difícil. E aí, às vezes, eu sinto um nódulo que tá inflamado. Eu já tive nódulos inflamados. Ah, minha filha! Eu tava no Círio, eu movimentei um monte de gente. Eu fiz exame, porque eu fui numa mastologista, porque inflamou um nódulo. Eu fui fazer a mamografia, e aí, na hora da expressão da mamografia, saiu um líquido verde. Eu quase desmaiei na sala, a menina não entendia nada, a menina da radiologia, ela não entendia nada do que foi, eu falei, eu já estou entendendo tudo, eu falava pra ela, eu tô entendendo tudo, ela tá entendendo o que eu falei, eu vi o que saiu daí, ela, não, é normal, só não pode ser sangue, eu falei, minha filha, o que você tá falando? Normal é verde, sangue não é normal, não, eu falei, não, passei mal, e eu sei que eu fui fazer 200 mil exames, no fim eu só tava com um nódulo inflamado, então assim, pra eu fazer o autoexame, é muito ruim. E não é fácil, eu acho assim, o autoexame, você teria que ter muito conhecimento ali e a maioria da população não tem. Então. Mas eu acho que a ideia do autoexame não é nem o fato de fazer o diagnóstico, aí eu vou saber, pode ser isso. É saber que tem alguma coisa e procurar. É meio que uma autoajuda, você se ajudar, né? Você saber que você tem que olhar pra você. Eu tô aqui, estranho. Na uma bolinha esquisita. Uma bolinha esquisita, ou mesmo que você ache que é uma bolinha, não é uma bolinha nenhuma, mas vamos supor que você ache. Aí você vai procurar o médico. Aí quando você chegar no especialista, o especialista vai olhar para você, ele vai examinar a sua queixa, mas eu, por exemplo, eu
eu recebo muito paciente, às vezes cirurgia geral. Eu falei, mas tá, e seu check-up? Como que tá? Vamos aproveitar e vamos já dar uma olhadinha. Aí eu pergunto de história e tal. E aí é isso que é o legal. A pessoa chegar no profissional. Aí ela chegou no médico, ele vai começar a investigar. Tem que aproveitar, né, a deixa. E aí ele aproveita a deixa. Eu aproveito sempre a deixa. E aí eu vou e começo a fazer o check-up daquilo ali e tudo mais. Então eu acho que o autoexame, a ideia é conhecer o seu corpo e eu vi que tem alguma coisa diferente, então eu já vou procurar ajuda. Aí eu pego uma coisa no início. Pode ser que não seja nada, a maioria das vezes até é, mas... No meu caso não era nada, mas eu senti uma coisa diferente. É que vira e mexe, eu tenho alguns nódulos que inflamam, então eu já sei. Mas todas as vezes que eu sinto eles diferentes, aumentados, inflamados, eu já vou. Sim. Então é isso, eu conheço, eu sei que eu vou sentir várias bolinhas, várias coisinhas quando eu sentir, né? que é minha, mas quando eu vejo uma coisa diferente, eu vou. E lógico, todo ano eu tô ali acompanhando, porque eu morro de medo. Trabalhar na oncologia deixa a gente um pouquinho meio paranoica. paranoica, Eu parei, porque antes era assim, eu não podia comer isso, não podia comer aquilo. Eu já tava não querendo nem comer tomate, porque o tomate tem um agrotóxico, como que eu vou fazer? Aí eu falei, não, eu tô paranoica. Aí eu comecei a melhorar. Eu falei, bom, É que tem que fazer que nem a doutora eu Fernanda, vou por Deus, ser por Deus na saudável, frente. mas se tiver que também. acontecer, é porque eu tinha que passar por isso. Mas a gente precisa se ajudar. Também não dá pra deixar a responsabilidade pra Deus, né? Não, Sim, ele dá acho que não. Não. Então, Confia nele, mas faz a sua parte. É, óbvio, faz a sua né? Ele parte. dá todos os instrumentos para que a gente faça, né? Exatamente. aí hoje, os exames de prevenção, né, eles são uma vez por ano. Na rede pública. Na rede pública, a gente teve um marco, um ganho tremendo, né? O ano passado, se não me engano, foi setembro do ano passado, eles aprovaram a lei de que, porque antes a mamografia era de 50 a 69 a cada 2 anos, né? Uhum. Então, hoje em dia, não. Hoje em dia, você, a partir dos 40 aos 50, você tem o direito. Hoje em dia, para fazer antigamente, você tinha que provar, pegar não sei o quê, para conseguir fazer a mamografia. Hoje em dia, não. Você pode, é lógico que é uma decisão compartilhada entre o médico que vai fazer o pedido e o paciente, mas o paciente tem o direito. Então, ele consegue esse acesso mais rápido. E a maioria dos hereditários são de pacientes mais jovens, né? Então, você pega aquela doença no inicial. E ele também, em vez de 69, está com 74. Então, via SUS, né? De 40 agora aos 50, a decisão compartilhada, mas você tem acesso, 50 a 74, a cada 2 anos. No particular, a maioria das vezes se faz anual. Né? O que as sociedades médicas preconizam? Acima de 40 anos fazer mamografia. E se você tem história familiar de um paciente mais jovem na família com câncer de mama, aí você antecipa isso mais. Pra quê? Né? 35? Geralmente se começa em 35, mas a gente às vezes puxa muita coisa para mais. Depende muito, né? A minha história na minha família teve uma pessoa com 32 anos, poxa, então vamos puxar um pouco mais. Não é bem uma matemática, mas é muito individual, né? Cada paciente, cada história, cada família. Sim. Então você tem que fazer. Mas a maioria das vezes a gente puxa isso daí para os 35, 30. E aí, o exame é o quê? Ultrassom, mamografia, quando que se faz uma ressonância? Então, assim, cada exame, ele vê um tipo de coisa. Então, o ultrassom, geralmente, para paciente mais jovem e tudo mais, ele vê ali o cistinho, o fenótipo, vê a característica basal da mama, né? Ele ajuda, o ultrassom é bom muito para biópsia, porque ele ajuda a guiar a exame, a imagem ajuda na biópsia para fazer o exame. Mas aí temos a mamografia, é o padrão ouro, é assim, mas depende da mama ser mais lipossubstituída. O que é isso? Ser mais gordurosa. A mama do jovem, ela é mais densa, ela é um pouquinho diferente. Então, a mamografia na mama do jovem, às vezes não é tão boa, ela não vê tão bem. Então, o exame se complementa. A ressonância já é boa para essa parte mais densa da mama. Tenho que fazer ressonância. Exato. Então, Carol quer fazer tudo. é um exame chatinho, né? De ficar lá na bem pressão, ruim. A minha médica pede, ela pede tudo. Ela fala assim, já tá lá, já faz. Ela faz ultrassom, a mamografia, mas como eu tenho mama densa, ela pede a ressonância. Quer dizer, ela começou a pedir com 40, né? Então, a gente faz, eu gosto de pedir, eu acho que cada exame ele complementa o outro, né? E
É lógico que existe o mundo SUS e o mundo não Exatamente. SUS, que isso delimita, mas você consegue ver algumas coisas na ressonância que, por exemplo, na mamografia você não ia conseguir ver. Então, cada um deles tem um porquê e uma característica do paciente. Então, é muito individual. O paciente mais idoso, mais velho, ele não tem a parte mais densa. Então, a mamografia para ele, o índice de identificação vai para os 90%, 95%. Vai variar de 50% a 90%. Sim. Então, depende do tipo. E, assim, a mamografia hoje em dia tem uma mais moderna, né, que é a tomossíntese, que é em milímetros. Então, ela diminui a chance do falso positivo, daquela recoleta, rechamada, né, para poder fazer o exame. Outro caso engraçado, porque eu faço meu check-up e tudo mais, e eu fui fazer o meu check-up. E a própria menina da rádio lá, né, da unidade que eu fiz, achou estranho e me pediu para repetir, e fez magnificação. Isso tudo depois de passado tudo que eu já passei, já tava no meio. E aí ela fez, aí meu alerta, Sim, né? já. Porque assim, na época que eu tava fazendo a quimio, qualquer coisa que eu ia fazer, eu morria de medo de ter voltando doença. Ah, lógico, O né? PET-CT, o PET que eu ia fazer, eu deitava lá, na época eu fazia meu PET no Einstein, e aí eu deitava e ele pedia para reconvocar para fazer mais uma imagem. Aí eu já... Pronto. O mundo cai. respirava e tal, e lá vai, aí eu pedia, por favor, queria falar com um colega e tal, e aí respirava fundo e toda vez era a mesma coisa. Aí eu vou bem fazer minha mamografia, eu tava lá, linda, fazendo uma mamografia, de repente a menina pede pra repetir e magnificar e não sei o que, e chama a radiologista. Mas Aí eu falei, me chama que eu olho. E nessa brincadeira eu tava no meio da residência, no meio de tudo, no meio da confusão, e nessa mesma época eu fiz os exames, né, antimuleriano, e acabei que eu tinha falência ovariana, que é uma outra história, outra história a mais. E aí eu descobri que eu tinha microcalcificação retroviral bilateral nas mãos. Microcalcificações são pequenos pontinhos. O nódulo é a bolinha, né, que você sente. A microcalcificação são pequenos pontinhos, tentando falar mais, de uma forma mais na mama, que podem ser indício de doença maligna, que podem se configurar. São classificações, mas basicamente eu tinha aquilo ali. E atrás da auréola, que é a parte do bico do peito, e dos dois lados. E eu falei, meu Deus do céu, eu já passei por não tô acreditando que agora eu vou pro segundo round. Oh, Deus, me ajuda aí. E aí vai, corre atrás, e aí ela fez o exame e tal. E nessa época, por que eu tava fazendo esses exames? No meio da residência, lá no IAVC, eu descobri que eu tava com falência ovariana, porque minha amiga, que é GO, pediu aquele check-upzinho, eu fui lá correndo, fiz meu exame e falência. Aí eu entrei em desespero, queria ser mãe. Então, bora fazer. Aí entrei naquele processo maravilhoso que que algumas mulheres passam. Algumas mulheres passam de Muitos, desespero, na tal bendita fertilização in vitro. Então, fui fazer trocentas mil vezes e fiz. E já tinha feito tratamento de câncer, já não tinha um ovário bonzinho, já não era ali uma beleza, e aí eu fui fazer essa coisa, e aí eu fiz seis FIVs, né? 6 ciclos, e consegui 3 embriões só. Eu já não tinha mais nada, quase. E aí ia implantar, falei, vou fazer um check-up, porque depois eu vou ficar um tempo sem poder fazer. Então eu peguei um dia, zerar, né? fui pro Fleury e fiquei lá o dia inteiro. E aí eu ia fazer nossa, fugiu a palavra. O exame, né? Não, seria o embrião, né? Fazer sim. a FIV mesmo, tentativa de embrião. Eu ia fazer e eu falei, vou fazer isso no sábado, meu check-up, segunda-feira tá tudo certo. Segue a vida. Aí colhi os exames e tal, e aí ela repete. Eu sei que eu acho que eu fiz até radioterapia ali no meio, porque é de tanta imagem. E aí ela me chamou e ela foi e tal. Isso não era na sábado, era uma sexta-feira. Eu fiz os exames, dormi, ela falou assim, olha, eu vou te liberar esses exames, eu conversei com a radiologista, eu vou te liberar esses exames amanhã, porque aí você consegue ficar tranquila para poder fazer a FIV na segunda. Eu falei, tá bom, graças a Deus. E cabeça a mil, tal, pedindo pra Deus, falei, Deus, no comando.
O que você quer de mim? É. Se você quiser, tá aí, tô forte, mas só dá força também, né? Dá um empurrãozinho aí, mas aí beleza. Não me solta, me segura. Ela me liga sábado de manhã e pede pra eu voltar pra ela fazer mais algumas imagens. Ai, Jesus, já fiz 200. Aí eu respirei fundo e falei, se eu quer eu vou e vai, enfim. Aí ela deu o resultado lá, ela deu como B3. Tinha característica maior, aí entra a classificação de BIRADS, que ela tem uma classificação, né, 0, indeterminado, 1, 2, benigno, B3, assim, a grande maioria das vezes é benigno, Mas é pra te dar um alerta de... mais um alerta de fazer um check-up um pouco mais precoce, geralmente faz anual, faz um pouco, Faz seis 6 meses, né. O B4 já é um nódulo bem suspeito, o B5 é aquele que já tem até a biópsia confirmando, e aí você... né. E aí eu fui e tal, e aí corro no mastologista, né? Porque a gente cuida da mama, mas eu não posso cuidar da minha própria mama, né? Melhor não. Aí fui num amigo, colega, e ele olhou, aí ele pegou, aí ele olhou a imagem, ele olhou de novo, ele pegou o telefone, ligou pra radiologista, aí ele começou a falar com a radiologista, aí, não sei o que, e aí depois ele olhou de novo, aí depois ele abriu a imagem de novo, ele ficou ali, eu falei, meu Deus do céu, Não tinha. O que ele tá descobrindo? Coisas a mais. Aí no final os dois entraram em consenso e falaram, não, beleza, benigno. Partiu o FIV. Aí fui pra parte da FIV, enfim, não deu certo, meu embrião acabou não evoluindo e tudo mais. E aí continuou, aí eu preciso fazer um monte de FIV, e eu tenho essas microcalcificações, e aí eu corro atrás pra tentar ser mãe, mas aí tem isso, aí tem tudo que eu passei, eu tô no meio da residência, eu tenho que cuidar de um monte de paciente. E aí eu fui equilibrando, sei lá como, não, acho que Deus, sempre Deus foi lá, me ajudou, me equilibrou, e aí eu fui e eu consegui. No final acabou que as tentativas não deram, acredito. Não é essa forma, né? Não é essa forma que Deus quer que eu faça, e aí enfim. Agora eu vou cuidar dos meus pacientes, e aí eu foquei nos meus pacientes e tudo mais. Mas você é uma excelente profissional. Sorte das pessoas que podem chegar até você. É verdade. Sabe? Eu tô até pensando aí, eu vou atrás de você também. Que bom poder chegar até uma pessoa igual você. Que bom que você existe, sabe? Que bom que Deus confiou tanto na sua história, né? Te investiu tanto em você. Nossa, né? Com certeza. Eu tenho certeza absoluta. Investimento todo alto. Dia ele me salva de tudo. Isso, pra você poder fazer isso pra gente. Para você poder trazer esse cuidado, esse olhar. Eu acho que você deve pegar cada paciente como se fosse o único e o último e não larga eles, né? Exatamente. Que lindo. Vamos só voltar um pouquinho assim para você, talvez você até possa responder em relação ao câncer de mama, a pele, né? Quais os sinais na pele? Ai, boa. Os sinais na pele. O Severino disse que a gente já tem que começar a ensinar. Os sinais Se da deixar, pele. a gente vai ficar Nossa, viu? Eu falei pra você que ia ser um papo bem gostoso. Quais os sinais na pele que a gente pode detectar de mama? Além dos nódulos que a gente pode sentir no autoexame. Nódulos, a pele pode estar mais áspera, o mamilo pode inverter, se o mamilo é sempre pra fora, aí de repente ele inverteu. Ou o próprio tumor mesmo, um machucado que não cura, um sangramento. Não é só o sangramento, pode sair. Da glândula pode sair leite, pode sair ulceroso, pode sair vários outros. Eu vou desesperar, tá saindo, acabou. Não, calma. Saiu é igual a procurar o especialista. Exatamente. O meu saiu bem verde, espesso, e no fim era só uma que tô viva, não tive câncer de mama. Mas é isso, saiu qualquer coisa diferente que não deveria estar saindo naquele momento. E mesmo que seja câncer de mama, também tem cura. Até mulheres grávidas, por exemplo, grávidas ou amamentando, se elas sentirem alguma coisa diferente, porque às vezes já vi muitos casos de mulheres que estão amamentando e confundirem com mastite. Sim. E aí, é mastite, deixa pra lá. Mas às vezes é um início da lesão ali, ou o nódulo, ou enfim, o que for, tá aumentando, tá pegando a pele. Ele tá aumentando, a gente fala que ele tá aumentando o estadiamento, né? Mas não é bem o estadiamento em si. É mais o tumor, ele tá pegando aquela pele. Ou ela pode estar pegando o lobo, alguma coisa que o seu organismo tá querendo expulsar e ele tá te mostrando. É o alerta. Então, assim, a pele tá estranha, espessa. Tem um termo médico que é a casca de laranja, né? Que é aquela casca grossa. Então, aquilo ali pode ser a secreção. Que mais? Eu esqueci alguma coisa. Aumento do tamanho da mama. O aumento, às vezes, olha, tá estranho, essa aqui tá muito maior, tá diferente. Toda mama
diferente, não são assim, iguais, né? Elas não são iguais. 100% iguais elas não são, mas tá mudando muito, é sempre na dúvida, procura. E dói. Porque as tá. pessoas falam assim, câncer de mama não dói. Então, se tá doendo, não vou me preocupar. Tem Não, ela essa- pode doer ou não pode doer, não existe matemática. Então pode ser que esteja doendo, mas pode ser que não esteja doendo. Exatamente. Então, assim, você tem que se conhecer. Eu acho que assim, é lógico, você vai fazer a sua parte. Uma vez no ano, você vai fazer seu check-up, fazer todos os exames e tudo mais. Mas e o resto do ano você não vai fazer mais nada? Isso que eu ia falar, porque às vezes no meio do caminho isso pode acontecer. Pode. Mesmo que você fez, sei lá, você fez no fim do ano o exame, vou fazer só no fim do ano. Não, mas pode ser que no meio Tem validade do de ano... um ano. Não tem validade, tudo pode acontecer no meio do caminho. É isso, é uma célula desorganizada que ela resolveu Exatamente. que ela não vai trabalhar direito naquele momento. Exatamente. Aí ela não morreu e ela vai começar a produzir um tumor ali. Então, o interessante é você se conhecer. Eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer. E eu pego pacientes. Essa paciente que eu dei o exemplo mais cedo, que ela levou o ultrassom, ela tinha feito 6 meses antes do ultrassom normal. Tava na validade ainda. Ela não precisava nem teoricamente repetido. Mas vamos lá. Eu até acho que esse caso especificamente vai vir uma coisa benigna. O AP veio uma coisa benigna, veio uma osteonecrose só lá, alguma coisa que provavelmente é da constituição ali mesmo. Mas ele pede para confirmar como imune, eu estou guardando uma imunistoquímica para ter certeza. Mas assim, e se não fosse? Então, o que é o interessante? Eu fiz meu exame check-up, tá tudo bem. Beleza. Me conhecendo, me palpando no chuveiro, no banho, sei lá, na cama, um horáriozinho seu ali, se palpa. Sente uma coisa diferente, antecipa. E é assim que eu falo com os meus pacientes que vão. Porque assim, eles vão comigo, tem muita gente que vai porque tem a doença, mas tem a família que vai porque quer passar comigo, porque gosta de mim, porque sei lá, não sei. Agora vou aumentar seus pacientes, hein? E aí eles querem passar comigo para fazer o check-up. E todo ano eu vou lá e faço, e aí eu rastreio o pé a cabeça, e aí vamos. E aí, quando essa pessoa passa, você passou na sua médica, você tá tudo bem, ótimo. Aí mudou. Aí eu falo com elas, olha, mas assim, a gente vai vir, se vê daqui um ano, a gente vai repetir isso. Porém, se acontecer alguma coisa, você antecipa. Você vem aqui. Eu tô na dúvida, doutora. Manda mensagem. Fala lá. Vamos se ver antes, não tem problema. Né? Eu acho que todo cuidado Exato. Porque às vezes você cuidado tem... vai te salvar. Na hora que aparecer a doença, e ela vai aparecer, ela vai ter um tempo para crescer. Se a gente consegue pegar esse tempo inicial... É que tem o ganho, né? A chance de cura aí vai nem sempre elas vão fazer mastectomia, nem sempre... Nem sempre. Depende do tipo. Então, assim, o tumor pega a pele, ele é multicêntrico, ele tem vários... O que é multicêntrico? Tem um nódulo na mama, aqui em cima do lado direito, no meio. O outro lá embaixo, o outro lá aqui. Então, ela tem vários nódulos em diferentes posições. A gente faz já, a maioria das vezes, lógico que cada caso é um caso, se analisa tudo, analisa o tamanho da mama, analisa se ela tem tecido mamário para sobrar, para ficar, enfim. Aí você faz a mastectomia, ela pode ser retirando a pele, o mamilo, ela pode preservar a pele, o mamilo, tudo depende. E às vezes é um nódulo único, pequeno, a mama da pessoa tem tecido para sobrar, então a gente faz um quadrante, que a gente fala, um setor, tira só aquele nódulo pequeno e reconstrói. E aí é que tá, vamos falar da reconstrução. Se eu tenho duas mamas, elas são de poucos diferentes a maioria das vezes, mas elas nunca são 100% iguais. Se eu tiro um tecido de um lado e deixo ela desnivelada, o psicológico, a influência, isso na mulher, isso é muito importante. A mulher se sente feminina com a mama. A mama é aquela... Poxa, se eu não tenho minha mama, eu não sou mulher. E tem muitas que aceitam, que não ligam, mas tem a grande maioria sim. Então, é importante vocês pensar. Eu, como cirurgião oncológica, como masto, eu faço o quê? Eu faço, retiro. É lógico que a minha prioridade é não deixar tumor, mas eu me preocupo com depois. Porque não adianta eu tirar uma mama, fazer uma mastéria, deixar uma pessoa com uma mama e outra sem mama, e ela, como que ela vai se olhar no espelho? Então, precisa, a gente não trabalha sozinho, a gente trabalha com a equipe da cirurgia plástica. Eu consigo fazer uma reconstrução? Tudo bem, mas tem uma pessoa especializada que faz isso muito melhor que eu, então eu acho que a gente você leva todo mundo. A gente tem que entrar junto. Mas nem todas as mulheres podem fazer a reconstrução depois, né? Porque é isso, se ela atinge o pele, atinge... Exatamente. Às vezes não vai reconstruir naquele primeiro momento, às vezes você pode reconstruir em momentos depois.
Você faz, por exemplo, eu fiz um setor, tirei um pedaço, eu vou fazer uma radioterapia, eu vou simetrizar, não, eu tenho que colocar prótese, não, eu não vou conseguir prótese agora, porque eu ainda vou fazer um tratamento complementar, eu coloco só um expansor, e aí depois eu troco para um definitivo. Às vezes você coloca a prótese, mas a prótese no início, às vezes ela não tá tão bem, tem que esperar o caimento da mama, né? E aí tudo depende. São várias técnicas. Cada caso é um caso, literalmente. Cada caso é um caso. E assim, hoje em dia, a gente está tentando ser o mais conservador possível. Por quê? Por causa da autoestima. Isso faz muita diferença. A cabeça da gente faz com que o seu tratamento seja Exatamente. Sucesso ou não. Ou não. E não depende do estadiamento. Eu posso ter um estadiamento pequeno, inicial, mas se a minha cabeça tá ruim, a coisa não vai. Como o contrário, o meu tá alto. Mas aí, a minha cabeça tá focada. Eu tô com... Que foi o seu caso, né? E aí... O nível de complicações que você teve, poderia ter você não estaria aqui hoje, não pela doença, né? E sim pela sua... Exatamente. Pelos pacientes que a gente já não viu de entrar numa depressão lascada e isso não ajudou no tratamento, né? Exatamente. Olha, agora nós vamos ter que partir para aquela fase de embate. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que as pessoas chegam até você? Onde é que a gente te acha? Bom, tô no Instagram, Facebook. Eu deveria ter... Não, mas a gente põe embaixo. A gente vai pôr... Eu deveria tentar mais, colocar mais, mas eu sou um pouquinho tímida, né? Vou tentando mudar isso, Carol tá me ajudando. Mas eu atendo consultório particular, né? Então, no meu próprio site tem lá a página. Tem o telefone, tem endereço, tem tudo. Meu marido, ele é maravilhoso. Ele fez ele que cuida dessas coisas. Ele que faz, não sei mexer nas coisas, não. E aí ele fez, você clica lá, vai ter... Aí tem meu blog, que fala de várias doenças, não só da mama, fala de outros, né? Fala até da próstata do mês que vem, tem coisa lá pra poder falar. E aí tem a minha história lá, tem um resumo, tem umas fotinhos, tem quando eu tava com lencinho de... então tá novo, porque eu entrei no seu blog, quando eu escrevi um negócio pra você, e não tinha tudo isso. Mas o blog tá as coisas. O site tem é no site que tá isso. É que o mesmo ícone que ele criou, você consegue ir pra todos. Vai pro site, vai pro site de agendamento. Né? Isso. Não, mas não é um outro, é Switch, alguma coisa. Tá. Aí você vai pro site do agendamento, você sai pro site normal, aí tem a história, tem tudo, tem endereços. Então, na verdade, assim, a gente vai deixar o Instagram e no Instagram as pessoas vão te achar. Mas também, assim, quem quiser qualquer coisa, me chama. Me chama, eu dou o telefone dela. Pronto. Pode também. Mas para marcar consulta com você, através do Instagram, a gente consegue. A gente não. Eu vou ter que marcar também, né? Porque mulher, a gente consegue, né? Então, assim que a gente consegue te achar. Consegue. O hospital, para passar por você em algum hospital, só ter a sorte de chegar no seu plantão, não? Geralmente o plantão que eu faço é SUS, né? Aí a gente atende SUS, trauma, enfim, mas sempre é engraçado que a oncologia me atrai, né? Os meus residentes trazem tudo isso. Tem uma paciente oncológica. Doutora, eu tenho um caso assim. Eu falei, beleza, então vamos fazer isso. Segundo eu tô aí, a gente já resolve, e aí basicamente é isso. Agora, consultório, aí eu atendo no consultório particular, né? E assim, eu tô cadastrada em todos os hospitais. Por isso que não tem um hospital que eu não tenho cadastro. E tem alguns, obviamente, né, que são mais minha casa, mas depende muito, porque os pacientes hoje em dia, cada um tem um convênio, né? Então, eu não posso falar, eu vou só trabalhar neste hospital, mas eu consigo ajudar o paciente em outro hospital também. Que bacana. Então, a gente vai... O paciente chegando pra você vai dar um jeito de resolver. Encaminha pro lugar que ele tiver. Até caça o paciente no meio da rua. Olha, se deixar... Na sinaleira. Se Deus desse essa dica aí, eu falo... A propósito. Senhora, estou na fila do mercado, mas eu tô vendo que você tem um negócio estranho aí. É igual a gente com feridas, né? Esses dias eu tava não sei aonde, lá longe tava chovendo, eu vi uma pessoa atravessando a rua com um curativo no dedo. Mas falou assim, ai meu Deus, a gente enxerga, né? A gente enxerga. A gente tem um olho, a gente tem esse olho mesmo. É lógico, às vezes não dá pra poder, a gente tá brincando, não dá pra falar, oi, tudo bem? Não, você não pode parar no meio da rua e falar, você sabia que essa pinta sua estranha aí na sua careca, que pode ser que você nunca tenha visto? Então, minha amiga, vamos lá, pergunta pra ela. Vai, aí agora a gente quer que você deixe um recado, pode ser pros pacientes, pode ser pros profissionais, uma frase, qualquer coisa, o espaço é seu, o microfone é seu.
Ai, que ótimo. Tava tão bom, agora eu tô só falando aqui. Já falou tudo. É a pegadinha do final. É uma pegadinha, porque eu amo ela demais, viu? Que você não tinha vindo. Não, mentira, tinha vindo assim. Vamos lá. Primeiro, o que eu falo pros meus pacientes? Pode ficar olhando pra vocês? Tem que olhar pra mim. Pode. Pra onde você quiser. Tá, pra vocês. Pode ser. Pode pro meu paciente também. Tá. O que eu falo primeiro? Não é o fim do mundo. Não é. Se eu tô aqui pra falar com vocês, obviamente, Não foi. não é o fim do mundo. Se eu não sou melhor que vocês. Eu não sou mais bonita, nem mais loura, nada. Eu sou igual. Então, Deus vai te fazer você passar por isso? Não, não é uma coisa ruim. É um aprendizado. Então, eu tô com essa doença? Ok. Sempre olha pra frente. Sempre olha. Não olha pra trás. Não pense atrás. É sempre pra frente. Imagina uma escada e vai subir essa escada. Não vai ser fácil. Não, de maneira alguma. Não vou mentir pra ninguém. É difícil, é cansativo, é doloroso. Mas você aguenta. Não cai uma folha da árvore se Deus não achar que deve. E Ele nunca vai colocar um fardo nas suas costas que você não aguenta carregar. Você vai aguentar carregar. Então, foca, sobe 2 degraus. Pensa em subir o degrau. Caiu 1, não tem problema. Contanto que você continue olhando para cima, para frente e continue subindo. E uma dica muito importantíssima: junta a tua família. Tua família tem as pessoas que te amam, obviamente. Tem várias formas de família, né? Tem várias formas de família, mas aquelas que te amam, seus amigos do peito, aquelas pessoas que você ama, que você tem mais amor, seus marido, filhos, enfim, junta eles junto. Porque quando você tá com eles, com aquele nicho, tudo é mais leve. Ainda vai ser pesado, mas vai ser mais leve. Então, foca, creia, confia, põe na mão de Deus. E não acredita no que no outro, no que a pessoa ruim fica falando. Não, esquece. Isola essas pessoas, se une de pessoas boas e foca em subir. E aquele profissional de saúde que tá olhando para aquele paciente, por favor, olha para ele e fala: isso poderia ser seu pai, sua mãe, seu filho. Então, se ele é pai ou mãe, filho de alguém. Então, olha para aquele paciente e pensa que ele é da tua família e dá todo o amor possível. Tudo que você puder oferecer. Você achar que for piquititinho, para ele vai fazer uma diferença. Esse mundo vai mudar. Então, eu acho que é isso. Ai, Tudo isso. É o que eu falo. Na verdade, ele é o amor de alguém, né? Não importa esse alguém, ele é o amor de alguém. Ele é um amor e a gente tem que ter empatia e se colocar no lugar, porque um dia foi você, um dia pode ser eu, e como que a gente quer ser cuidado nesse momento? Eu quero que alguém pegue na minha mão, eu quero que alguém me mostre o caminho melhor e fale que vai dar certo, mesmo se no final não der. Mas aquele momento é o que eu preciso. Então, eu sempre falo isso para os profissionais, e eu falava isso para todo mundo que trabalhava comigo. Faz de conta que é você, que é seu filho, que é seu... E você vai cuidar diferente. Até porque a vida é uma roda, né? Um dia você tá em cima, um dia você tá embaixo. Ninguém fica em cima o tempo todo. Exatamente. E ninguém fica embaixo o tempo todo. Eu falo com os meus residentes lá no SUS, eu falo assim, gente, sabe que aqui seria o melhor hospital da América Latina? Sabe como? Se todo mundo olhasse para o paciente. Mas eu tô falando não só médico, enfermeiro, não. Tô falando até o pessoal da limpeza. Exato. Todo mundo, todas nós, porteiro, segurança. Se olhasse para aquela pessoa e falasse que é sua mãe, seu pai, seu filho, ia ser assim, eu acho que ia ultrapassar qualquer hospital da América Latina, qualquer top aí que a gente trabalha, ia ultrapassar. Eu acho que é isso que vai fazer diferença. E assim, tudo bem, é o que você falou. Pode ser que não dê certo, no final não dê certo, mas ele vai chegar no final mais leve, melhor, mais humano. Melhor, né? E vai ter o final da vida, que também é... Né, que em algum momento a gente vai chegar ao final da vida. Com ou sem câncer, a gente vai morrer, né? Mas vai chegar com mais dignidade, com mais amor. Então, por que não? Né? Por que você não pode ser assim? Então, o que eu falo para os meus pacientes é: vamos junto, a gente tá bem, vamos lá, tamo junto. Se não for meu paciente também, vou falar a mesma coisa. Vamos junto, vamos lá, confia em Deus e não for seu paciente é melhor ainda, né? Porque só que não precisou do... mas agora todo mundo vai querer ser seu paciente. Você sabe que tem um monte que não tem câncer, mas é meu paciente, pois né? Porque quer acompanhar. Vou trocar de médico também.
Mas assim, eu falo isso. E os profissionais, eles têm que ter um olhar humano. Às vezes você tá cansado porque é estressante, tem muita coisa, mas respira fundo e fala, não, mas poxa, Eu escolhi estar aqui. eu escolhi Ninguém me obrigou. Eu vim pra ajudar, eu vim pra fazer, é isso que o cara. Por isso que a gente escolheu, né? Você quer estar aqui pra ajudar, então bora ajudar. E você nunca teve dúvidas do que você queria, né? Você não teve, você não... Nunca tive, nunca. A minha mãe até na época, começando a fazer, é difícil passar em medicina. Faz odonto, marca. Faz enfermagem. Não, ela tinha falado pra mudar pra ser dentista, nada contra, adoro, tem um monte de prima que é. Mas assim, não, você médico. É que você não sabia, mas era a sua missão. Era a minha missão. Engraçado que hoje em dia, depois que descobri o câncer, que eu fui decidir ser cirurgiã oncológica, aquela coisa toda, uma coisa puxou a outra. E aí, eu falo que é tão gostoso tirar o tumor, gente. Olha só. É gostoso quando você tira e fala assim, Vai patologista, vai, tome, acabou, não tem mais. Tirando mal, né? Tirando mal. Tirando mal. É uma sensação. Eu imagino que... É uma sensação. Eu acho que é uma coisa que você tem mais prazer, eu fico 16 horas, 14 horas. De pé ela sem fazer xixi, né? Sem fazer xixi, sem comer nada. Sem comer nada. De pé, com máximo uma meia elástica no pé, na perna e... vai. E é muito gostoso. E o sorriso, quando você vai dar o resultado? Eu lembro até hoje da minha pacientinha, Arinha, ela vai ouvir. O sorriso, quando eu falei com ela o resultado, Renato. Não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Ai, é a melhor lindo. coisa. Muito obrigada mesmo. Olha, foi maravilhoso. Chorona aqui, eu choro sempre, gente. Toda vez que eu falo de onco, eu choro. Meus pacientes já sabem, então. Tá tudo bem, vamos chorar todo mundo juntos. Que bom que você está no lugar certo, com as pessoas certas. E sorte nossa que você tá aqui com a gente. Obrigada. Agora nós vamos fazer um pouquinho aqui, uma propagandinha. A gente tem parceria com uma loja, que é um e-commerce, que trabalha com produtos da área da saúde, não só curativos, qualquer produto do segmento. E tem uma parceria com a gente, usando o cupom Pele em Cena, tem desconto. Se tem alguma dúvida, quem responde é uma enfermeira especialista em dermato, né? Então tem toda essa tecnologia por trás. E usando o nosso cupom, tem um descontinho. E é isso. É isso. E a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau. Obrigada, gente.